Glória a Deus, queridos. Como é bom, né? Ver o agir de Deus, ver Deus acrescentando pessoas. E se depois você conversar com o Adriano, querido, você vai perceber que foi Deus quem acrescentou ele, a Janaílda, a nossa família. Se você não conhece o Adriano ainda, você já deve ter visto ele lá no supermercado, no Mufato. Ele é subgerente lá. E se você não viu ainda, você vai passar lá, você vai ver a pessoa dele. Eu quero compartilhar, querido, com vocês uma palavra de Deus nessa noite. Quero compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração nessa semana. E tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero falar com vocês o que é ser testemunhas. Você sabe, queridos, o que é ser uma testemunha? Pastor, eu sei, mas eu não sei profundamente o que é ser uma testemunha. Não sei se você já teve a experiência de ser chamado, ser convidado ou ser convocado para testemunhar em alguma ação, em algum júri, alguma coisa desse tipo. Eu tive algumas oportunidades, pelo menos em 3 oportunidades eu fui convidado a ser testemunha em alguns processos nas empresas por onde eu trabalhei. Nas 2 primeiras empresas eu fui como testemunha, porque eu exerci o cargo de gerente ali. E uma das ocasiões não precisei falar nada, porque já houve um acordo ali, as partes já haviam entrado em um acordo, então nós só fomos lá para protocolar aquilo ali e para o juiz já dar o veredito final ali, que as 2 partes estavam entrando num acordo. No segundo momento que eu fui, aquele rapaz que havia entrado com uma ação contra a loja, ele não foi no dia da audiência. Ele faltou. Algo que eu nunca tinha visto acontecer. Mas quem estava processando não foi no dia. Já na terceira oportunidade, foi na última empresa que eu trabalhei, eu já havia saído da empresa, não fazia mais parte do quadro de funcionários, e eu fui convidado pela diretoria da empresa a testemunhar a respeito de uma venda lá que o cliente havia comprado e havia devolvido o veículo. Enfim. E ali, naquele momento, eu pude presenciar o que é ser uma testemunha. Não é um ambiente legal, queridos. Quem já participou sabe. Para nós que não estamos acostumados, talvez para aqueles que são advogados, para o Wellington, para a Yara, que são advogados de carreira, é algo muito mais comum. Mas para mim foi algo bem desafiador. Mas ao mesmo tempo que foi algo desafiador, foi algo onde você está ali diante de um juiz, diante de alguns advogados, diante das outras testemunhas, por um propósito. E qual que é o propósito de ser testemunha? O propósito de ser testemunha é muito simples. Você vai lá para falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu e daquilo que você vivenciou. Nada mais que isso. Os advogados nos orientam ali a como tratar, a como falar. O advogado da empresa falou: Fábio, se você tem certeza sobre as perguntas que vão ser feitas, você diz a verdade, aquilo que aconteceu. Se você não tem certeza, não se lembra, você diz que você não se recorda. E assim foi durante aquela conversa. Não foi uma conversa tranquila, mas foi logo no início da audiência, queridos. E existe algo fundamental em relação a testemunhas. Logo no início daquela audiência ali, a pessoa que havia entrado com um processo contra a empresa, eu já percebi que na primeira fala dela, o juiz ali, na primeira fala dela já se percebeu que ela estava faltando com a verdade. Em algo que ela falou, ela se contradizeu e naquele momento ali já pôde perceber. Tanto que o final dessa história, a empresa, ela venceu, né? Aquele processo, ela venceu aquele processo e o processo teve um fim. Mas por que eu quero falar sobre isso? Por que eu dei esse breve resumo para vocês sobre testemunho? A Bíblia, no livro de Atos, queridos, no capítulo de número 1, o evangelista Lucas, ele escreve o livro de Atos. E é muito interessante como o relato de Lucas sobre Atos dos Apóstolos, que também poderia se chamar Atos do Espírito Santo, Atos da pessoa de Jesus Cristo.
Mas a grande verdade é que o evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele escreve uma coletânea de 2 livros. Um é o próprio Evangelho de Lucas e o outro é Atos dos Apóstolos. Um completa o outro. Se você perceber, ao longo de toda a Bíblia, se você ler Lucas, os relatos de Lucas sobre o ministério de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre os milagres e os acontecimentos daquilo que Jesus fez naquele tempo, você vai ver uma visão diferente do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, do Evangelho de Mateus. Enfim, o que é ser uma testemunha? Em resumo, ser uma testemunha é falar daquilo que você viu, ouviu e que não está claro para alguém. Ser testemunha também, ela tem o poder de trazer à tona fatos e acontecimentos que ela vivenciou e que são importantes. Ser testemunha também, se nós pegarmos essa palavra testemunho no grego, o significado dela é exatamente o significado de Marte. A mesma palavra de ser Marte. Se nós olharmos, querido, para o contexto daqueles 11 homens que caminharam com Jesus, que se tornaram mártires ao longo da história, que morreram pela convicção que eles tinham, pelo chamado que eles tinham e pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a morte de cada um deles, você vai perceber que esses homens, eles foram testemunhas fiéis de algo que eles viram, ouviram e acreditaram até o final. A ponto de morrer, a ponto de dar a sua vida em favor daquilo que eles acreditavam e daquilo que eles haviam vivido juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o livro de Atos, no capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu quero compartilhar rapidamente com vocês alguns princípios importantes que a palavra do Senhor de Deus nos ensina a respeito do que é ser uma testemunha. Atos dos Apóstolos, queridos, capítulo de número 1 e verso de número 1. Eu vou ler na versão, na NVT aqui, na nova versão transformadora. Você pode acompanhar comigo aqui no telão, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra de Deus aqui, a epígrafe do texto é a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Repita comigo, Teófilo. Guarda esse nome, querido, depois nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi Teófilo. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É muito interessante como Lucas ele começa a relatar sobre o ministério de Jesus. Ele fala em meu primeiro livro, falando do Evangelho de Lucas, eu relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e tudo que Jesus começou a ensinar. Verso número 2. Até o dia em que ele foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos seus apóstolos diversas vezes. E ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes o seguinte ordem: não saia de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso de número 6, a falar sobre a ascensão de Jesus aos céus. Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será que é esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo.
Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram e de repente no meio deles. E disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Feche teus olhos por um instante, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial. Quero te agradecer por esse momento onde nós paramos tudo que nós poderíamos estar fazendo, Senhor. Quero te agradecer por essa noite tão especial, por essa noite de ceia do Senhor, esse momento onde nós vamos nos assentar na mesa com o Senhor mais uma vez, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que transforma as nossas vidas, que muda a nossa história. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é linda, que é viva, que é eficaz. Quero te agradecer, Senhor, meu Deus, pela tua presença aqui nesse lugar, Pai, porque se não fosse o Senhor, Pai, não faria sentido nenhum nós estarmos reunidos aqui, Pai, como igreja. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor enviou aqui, Pai. Cada homem, cada mulher de Deus, Pai. Cada jovem, cada adolescente, Senhor. Cada criança, Senhor, meu Deus, que está sendo ensinada naquelas salas, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. A minha oração nessa noite aqui, o Senhor fale com cada um de nós de uma maneira diferente aqui, Pai. Ministra, Senhor, cada coração, o mais íntimo, o mais profundo, Senhor, de cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Que apesar das minhas limitações, Senhor, essa palavra gere vida, Senhor. Gere vida, Senhor, no coração de cada homem, cada mulher de Deus aqui. Em nome do Senhor Jesus. É que eu oro e que eu agradeço, Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos porque o texto está falando conosco agora. Queridos, é muito interessante. Aqui no verso número 1, Lucas diz assim: em meu primeiro livro eu relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pastor, por que Lucas estava citando o nome de Teófilo aqui? Teófilo, querido, foi um cooperador do ministério de Lucas. Teófilo também foi um cooperador daqueles que estavam ao seu redor. Você provavelmente não vai ver um livro que foi escrito por Teófilo. Pelo menos eu não me lembro. Provavelmente nós não vamos ver Teófilo operando milagres na Bíblia. Provavelmente também nós não vamos perceber o nome de Teófilo aparecendo várias vezes ao longo dos evangelhos. Pelo menos eu não percebi isso. Mas Teófilo teve um papel fundamental, querido, no ministério de Lucas. E teve um papel fundamental para que a palavra de Deus, para que o evangelho chegasse a nós no dia de hoje. Teófilo, querido, foi um patrocinador do ministério de Lucas. Provavelmente Teófilo tinha um cargo da alta sociedade, provavelmente um cargo político, governador, um prefeito, algo assim. Teófilo era alguém de posse, e ele investiu, querido, no ministério de Lucas, do evangelista Lucas, para que ele pudesse fazer os relatos, para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse trazer à realidade aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu de pessoas a respeito do ministério do Senhor Jesus. Muito obrigado, Teófilo, não é verdade? Obrigado pela a sua contribuição a nós. Teófilo talvez nunca subiu em um púlpito, querido, para pregar a palavra de Deus. Nunca trouxe uma palavra eloquente, talvez para o meio da igreja ali, para aquele contexto. Mas ele foi alguém que usou daquilo que Deus havia dado para ele, confiado a ele. Ele usou dos seus recursos, das suas finanças, para patrocinar, para investir no ministério de Lucas. Esse é só o primeiro adendo aqui do verso número 1. Mas o verso número 1 aqui, Lucas diz também: eu relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E só, querido, nesse versículo de número 1, nós poderíamos trazer uma mensagem muito bem feita, só do verso número 1.
só sobre a vida de Teófilo e aquilo que Lucas estava falando a respeito do ministério de Jesus. Se você notar aqui na parte B do versículo, ele diz assim: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Repita comigo: fazer. Foi bom o ensaio. Vamos de novo. Fazer e ensinar. Pastor, por que que ele não disse que primeiro ele ensinava e depois ele fazia? Existe uma ordem aqui, queridos, e nós precisamos entender a ordem do ministério do Senhor Jesus. Primeiro Jesus fazia e depois Jesus ensinava. Não existia, querido, nenhuma contradição no ministério do Senhor Jesus. As pessoas não olhavam para Jesus falando algo daquilo que ele não havia feito anteriormente. As pessoas não se maravilhavam à toa das palavras de Jesus. Porque se Jesus falasse sobre amor, ele refletia o amor por onde ele passava. Pois ele era o amor, ou ele é o amor. Amém? Se Jesus falasse sobre compaixão, as pessoas não tinham ninguém para orar para ele e dizer: esse homem não tem compaixão. A não ser os religiosos, os escribas, os fariseus, que a todo momento tentavam pegar Jesus em alguma coisa. Se Jesus falasse e falou sobre compaixão, ele exercia compaixão por onde ele passava. Se Jesus falasse sobre perdão, não existia ninguém, querido, para olhar e para dizer: esse homem está blasfemando, a não ser os religiosos, que só estavam ali para isso. Ele não perdoou, pelo contrário. Jesus exerceu o perdão por onde ele passou. Meus irmãos, nós precisamos aprender algo com o Senhor nessa noite. Existem muitos momentos na nossa vida, querido, que nós somos provados, que nós somos tentados. Mas existem muitas oportunidades que o Senhor está nos dando, principalmente nos dias de hoje, de ser essas testemunhas vivas daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Pastor, mas eu não sei falar, pastor. Mas eu não sei pregar. E quem disse, querido, que você precisa falar? A nossa vida, querido, expressa aquilo que outras pessoas precisam ver e saber sobre Jesus. Amém? Aquilo que nós falamos, a maneira com que nós tratamos as pessoas ao nosso redor, fala muito daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos diante do nosso Senhor Jesus. Jesus fazia e ele ensinava. Jesus fazia e ele ensinava. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, querido. Mas imagina que top, que massa seria se nós tivéssemos a oportunidade que aqueles homens tiveram de caminhar com Jesus naquele tempo. Você imagina que sensacional, querido, seria? Mas a palavra de Deus nos ensina que hoje nós temos um privilégio muito maior. Amém? Verso número 2. Até o dia em que ele foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, querido, revela que Jesus fez em seu ministério. Por isso que ele poderia também se chamar os Atos do Senhor Jesus. Mas por que ele tem esse nome, pastor, de Atos dos Apóstolos? Porque Lucas estava escrevendo, estava relatando os Atos dos Apóstolos após Jesus ter sido assunto aos céus. Amém? E o que esses homens, queridos, fizeram depois que Jesus foi assunto aos céus? Esse é um dos principais relatos do livro de Atos dos Apóstolos. Ele revela isso, querido. Jesus, ele foi assunto ao céu. Ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vai estar com vocês todos os dias. Aquele que é assim como eu.
Assim como eu estive com o Pai desde o princípio, o Espírito Santo de Deus estava com Deus Pai, com Deus Filho, desde o princípio. Algumas pessoas dizem que ele é a terceira pessoa da Trindade. Alguns pregadores, alguns estudiosos não gostam de usar esse termo, terceira pessoa da Trindade, porque dá o entendimento, principalmente para nós brasileiros, de um pódio, do primeiro, do segundo e do terceiro. Mas para nós é muito simples, querido, entender. O Espírito Santo hoje, querido, é quem fala conosco todos os dias. É quem nos capacita todos os dias a viver uma vida reta diante do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos convence, assim como a palavra de Deus nos diz, do pecado, do juízo e da justiça. Pastor, eu nunca ouvi uma voz do Espírito Santo. Mas muitas vezes essa voz não é uma voz audível, mas é uma voz que fala dentro do seu espírito. E eu tenho certeza que você já ouviu uma voz, alguém dizendo para você: não faça isso. Não entre nesse lugar. Não vá por esse caminho. Esse quem fala conosco, querido, todos os dias é o Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos estavam nos ensinando sobre a pessoa do Espírito. Ele diz que o Senhor Jesus ele foi levado para o céu e depois de dar aos seus apóstolos escolhido mais instruções por meio do Espírito Santo. Verso número 3. É interessante nós entendermos também, querido, que depois que Jesus foi assunto aos céus, ele deixou uma determinação para os seus discípulos. Ele passou o bastão do seu ministério para os seus discípulos. E esse bastão, querido, ele continuou a passar e ele continuou a ser liberado, a ser entregue ao longo da história, até chegar até nós aqui. Amém? Quantos estão compreendendo isso? O bastão continuou sendo passado, querido, ao longo da história, até chegar nas minhas e nas suas mãos. Sabe onde está o bastão hoje? Segura assim, ó. Está nas nossas mãos, querido. Amém? Está nas nossas mãos. Jesus disse que todo poder, toda autoridade, querido, Ele deu, Ele liberou, está sobre a igreja do Senhor. Amém? Tudo aquilo que era dele, querido, se tornou nosso. A palavra de Deus também nos diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que era dele, querido, ele não reteve nada. Ele liberou sobre os seus apóstolos e ele liberou sobre a minha e sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Você crê mesmo nisso, querido? Isso é uma pergunta. Você crê mesmo nisso? Você crê que essa palavra, querido, que nesse momento nós estamos lendo é a verdade? Essa é a verdade de Deus para nós. A igreja, querido, verso número 3, durante 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos seus apóstolos diversas vezes. E ele lhes apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Jesus foi assunto aos céus, querido. O texto diz que os discípulos, os apóstolos, ficaram atônitos, parados, olhando Jesus. Jesus não foi assunto aos céus, querido, como uma fumaça. Jesus não foi assunto aos céus como um vento. Jesus não foi assunto aos céus como uma labareda de fogo, não. A Bíblia deixa muito claro que Jesus foi assunto aos céus num corpo físico, onde pessoas testemunharam, viram ele sendo assunto aos céus. E como que ele ressuscitou, pastor? Ele ressuscitou num corpo físico. Sim ou não? Tem muita gente que não acreditou, não. Sim ou não, igreja? Sim, glória a Deus. A igreja, querido, ela não foi uma ideia de homens. A igreja não foi uma ideia de alguém que escreveu sobre a igreja. A igreja não foi uma ideia, querido, de estudiosos da época. A igreja foi uma ideia do próprio Senhor, do próprio Deus.
A igreja não é o plano B, querido, de Deus. Pelo contrário, a igreja é o único plano infalível de Deus. Amém? Não existe outro plano, querido. Deus estabeleceu a igreja. Jesus estabeleceu a igreja. Qual que é a prova disso, pastor? Lembra da conversa de Pedro? De Jesus e Pedro? Pedro, o que as pessoas dizem ao meu respeito? Ah, Jesus, as pessoas dizem que o Senhor é Elias, é João Batista. Mas o que você, Pedro, diz ao meu respeito? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta de Jesus, querido? Disseste bem, Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou, mas sim o meu Espírito te revelou. E sobre esta pedra, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa é a certeza, querido, de que a igreja é o plano perfeito do Senhor. Mesmo hoje sendo liderada, mesmo hoje sendo cuidada por mãos de homens, assim como nós, assim como esse que vos fala, cheio de falhas, cheio de imperfeições, ela continua sendo o único plano, o plano perfeito de Deus. Amém? Ser igreja, querido, é algo maravilhoso. Ser igreja, querido, é algo fantástico, querido. A igreja não é baseada na ideia de nenhum homem. A igreja é baseada na ideia, no coração do próprio Deus. Verso número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Olha aqui, queridos. Jesus ressuscitou, sentou na mesa com eles e foi tomar café com eles. Jesus ressuscitou, querido, e não ficou pairando nos ares, como muitas pessoas pensam, como o Espírito aparecendo. Não. Jesus apareceu para as pessoas, sim. As pessoas se espantaram depois que ele apareceu, sim. Mas Jesus se assentou na mesa com eles e foi tomar um café com eles. O verso número 4 deixa claro isso. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém, até que o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. Jesus estava vivo, querido, sentado com ele. E a prova disso, querido, nenhum homem em toda a humanidade, nenhum homem que marcou eras e épocas, nenhum homem que teve o seu nome no Guinness Book, nenhum homem que ganhou o troféu da paz, nenhum homem em todas as eras, que muitas pessoas adoram hoje ainda esses nomes, nenhum deles ressuscitou dentre os mortos. Todos têm lá o seu túmulo e a sua lápide. Aqui jaz fulano de tal. Mas do nosso Senhor, não. Do nosso Senhor, não. Aquelas mulheres, aqueles homens, quando chegaram ao túmulo, querido, eles viram aquela pedra removida. E o anjo do Senhor apareceu ali e disse: por que vocês procuram dentre os mortos quem vivo está? O nosso Senhor não, querido. O nosso Senhor, Ele triunfou sobre a morte. O nosso Senhor venceu aquilo que era invencível. O nosso Senhor venceu e triunfou sobre o implacável, querido. Aquilo que era impossível para todos os homens. O nosso Senhor venceu, querido. Amém? E muito mais do que vencer. Muito mais do que só vencer a morte. Ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e hoje ele está sentado à destra de Deus, reinando sobre todas as coisas, sobre todas as nações e povos. Amém? Pastor, mas parece que as coisas estão indo de mal a pior. Como que Jesus está no trono? Querido, Jesus continua lá.
no mesmo lugar, reinando sobre todas as coisas. Pastor, mas parece que as coisas estão piorando, querido. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz? Guerras, rumores de guerras, fome, doenças. Só está se cumprindo, querido, aquilo que já está na palavra de Deus. Amém? Só está se cumprindo aquilo que já foi escrito e já foi determinado por Ele antes da fundação do mundo. Pastor, mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias o coração dos homens se esfriaria. Os homens se tornariam amantes de si mesmo, querido. É ou não é o que está acontecendo, meus irmãos? É isso, querido. Nada foi alterado, somente aquilo que já havia sido estabelecido por Ele. Ele venceu a morte, querido. Ele subiu aos céus, querido, num corpo físico. Ele não subiu como uma fumaça, qualquer outra coisa. O homem, querido, ele chegou à lua. Há vários anos já. Não sei quantos, mas já faz um tempo que o homem chegou na lua. O homem vai chegar a Marte, sim ou não? Sim, vai chegar a Marte. Os homens já chegaram lá ou próximo do núcleo da Terra. Se você pesquisar lá na China, eles já cavaram lá mais de 11 quilômetros para dentro da Terra. Os homens vão chegar lá, no núcleo da Terra. O homem já chegou, se não chegou no fundo dos mares, está próximo de chegar no fundo dos mares. Mas nenhum deles, querido, nenhum deles é capaz de vencer a morte. Nenhum deles é capaz de vencer aquilo que é invencível sem Jesus. Jesus não só venceu a morte, mas por que ele venceu a morte, pastor? Jesus venceu a morte, querido, para dar testemunho que a morte não tem poder sobre ele. E sobre todo aquele que nele crê, querido, terá a vida eterna. E ainda que morra, viverá. Ah, queridos, esse é o nosso Senhor, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus por isso, querido. É isso que o Evangelho de Lucas estava relatando, querido, sobre a vida do Senhor Jesus. Aqui no verso de número 5, ele diz assim: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele disse para os seus discípulos: João batizou lá no Rio Jordão com água, mas esperem aqui, fiquem aqui, vocês serão revestidos de poder pelo próprio Espírito Santo. Todos nós, queridos, fomos batizados pelo Espírito Santo. Amém? Pastor, mas eu não falo em línguas ainda. Querido, isso não é só uma evidência daquilo que você já foi batizado. Não quer dizer que se você não ora em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. Pelo contrário, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que vivem em novidade de vida, já foram revestidos pelo Espírito Santo. Amém? Você crê nisso, querido? É a palavra de Deus que diz isso ao nosso respeito. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, querido, por verso de número 11. Por verso de número 6 até o 11. Para nós ganharmos tempo. Aqui agora vai falar sobre a ascensão de Jesus. Foi quando Jesus foi assunto aos céus. O verso de número 6 é assim, então. Todos que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será nesse momento em que restaurará o reino de Israel? Queridos, está entendendo as perguntas que aqueles discípulos poderiam fazer? Por que eles perguntaram justamente a respeito disso? Sabe por quê? Porque toda pergunta, querido, ela revela algo do nosso coração. Toda pergunta, ela revela algo de nós. E aquela pergunta dos discípulos estava revelando algo que existia dentro do coração deles. Não somente deles, mas estava revelando algo que existia no coração de muitas pessoas ali sobre a pessoa de Jesus. Por quê?
Porque eles esperavam, querido, que Jesus iria restaurar um reino físico. Jesus estava falando com eles sobre algo que não era natural, que não era dessa terra. Jesus não estava comunicando a eles somente sobre a realidade daquilo que eles estavam vivendo ali. Jesus usava, sim, aqueles contextos que eles viviam ali para revelar algo eterno, algo sobrenatural para aqueles homens. Mas muitos daqueles homens que seguiam Jesus, que estavam com Jesus, esperavam que ele iria restaurar um reino físico ali. Esperavam que ele ia sanar as dificuldades dele. Esperava que Jesus iria assumir, querido, uma figura política daquele tempo. Como um rei físico naquele tempo. Queria acabar com o Império Romano e ia colocar em ordem todas as coisas ali, querido. Foi isso que Jesus fez? Não. Não foi o que Jesus fez. Talvez em algum momento da sua vida você já se perguntou: pastor, mas a minha vida vai de mal a pior. Parece que as coisas não avançam, pastor. Parece que eu não consigo avançar nessa área. Parece que, pastor, as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Bem-vindo, querido, ao reino de Deus. A mensagem dos apóstolos, queridos, desses homens que morreram numa cruz, homens que foram transpassados por lanças, homens que foram queimados vivos. Sabe qual é a mensagem desses apóstolos? Não é que tudo vai dar certo, querido, na minha e na sua vida. Essa coisa de que tudo vai dar certo, não é, querido, a mensagem do Evangelho de Deus. A mensagem que esses apóstolos deixaram para nós, que esses homens que foram testemunhas fiéis daquilo que eles viram e ouviram do próprio Senhor, sabe qual é? Apesar de todas as coisas, eu permanecerei fiel até a morte, até o fim. Amém? Essa foi a mensagem que esses homens deixaram para nós. Pastor, está dizendo então que a minha vida vai ser uma desgraça? Não, querido, não é assim também. Mas a nossa vida nós sabemos que não é uma vida linear. Existem altos, existem baixos, existem momentos felizes, existem momentos não tão felizes. O Evangelho nunca nos garantiu uma vida só de felicidade, querido. Não sou eu que estou dizendo, não, querido. Se você ler a Bíblia, você vai perceber na vida de homens e mulheres que caminharam ao lado de Jesus. Você vai ver o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Você vai ver as próprias palavras de Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Mas qual foi o mandamento, o principal ensinamento dele nessas palavras? Tende bom ânimo. Quem está entendendo algo de Deus aqui nessa noite, querido? Pastor, mas eu estou tão cansado, pastor, nesse final de ano. Tende bom ânimo, querido. Amém? Pastor, mas as minhas finanças, pastor, está terrível. Tende bom ânimo, querido. Pastor, eu tive percas terríveis nesse ano. Tende bom ânimo, meu irmão. Tende bom ânimo. Verso número 7, querido. E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber, querido. Muita gente, querido, tenta adivinhar quando Jesus vai vir, de que modo ele vai vir. Ninguém sabe, querido. Os seus discípulos tentaram saber de Jesus. Ele disse, meus irmãos, não cabe a vocês saber o dia, nem a hora, nem em que momento da história eu vou voltar. Uma coisa, querido, nós precisamos ter a consciência. Uma coisa nós precisamos perceber quando nós olhamos para a palavra de Deus. Sabe qual é? Que Ele está próximo. Muito próximo. Essa é a única certeza e a única convicção que nós temos dentro do nosso coração. É que Jesus está à porta. Cada dia mais próximo. Pastor, mas já fazem 2000 anos. Jesus continua
à porta. Jesus está para vir. Essa é a única certeza, é a única convicção que nós temos, querido. Verso número 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Se nós só parássemos por aqui, seria tão lindo, querido, tão belo. Vocês receberão poder do Espírito Santo. Para quê, pastor? Que nós recebemos poder. Está no versículo, querido, ali. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Aonde? 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 Ah, tá bom. Entendi. Em toda parte, querido. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Pastor, por que Jesus citou Jerusalém, Judeia e Samaria? Existem várias explicações bíblicas, querido, para isso. Mas eu quero me ater a uma delas apenas. Jesus estava falando aqui de lugares onde nós seríamos bem recebidos. Jerusalém, tudo certo. Tudo sob controle. Judeia, pode ser que sim, pode ser que não. Samaria, inimigos. E os confins da terra. Até chegar em nós hoje. Jesus estava trazendo, querido, uma progressão aqui. Onde nós fomos comissionados a ser testemunhas dele. Onde o Espírito Santo de Deus, querido, foi derramado, foi liberado sobre as nossas vidas, não só para a gente falar e orar em línguas. Isso é muito bom, querido, é glória a Deus por isso. Ele também não foi derramado sobre as nossas vidas para nós exibirmos a nossa santidade para outras pessoas. Ou para nós nos gabarmos pelos dons espirituais que Ele mesmo depositou em cada um de nós. Não foi para isso. Para que então, pastor, que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas? Para eu e você, queridos, sermos testemunhas dele. Amém? Aonde eu e você estiver. Aonde ele nos inseriu. Aonde ele nos colocou. Esse é o principal propósito do Espírito Santo ter sido derramado sobre nós. Como você sabe disso, pastor? Olha para a vida daqueles homens. Olha para a vida daqueles 11 homens, que depois Matias entrou no lugar de Judas Iscariotes. Olha para a vida desses homens, querido, o que aconteceu depois que Jesus foi assunto aos céus. Milagres, querido, maravilhas começaram a acontecer, porque já aconteciam antes. Roupas daqueles homens curavam pessoas no meio das ruas. Na primeira pregação de Pedro, querido, mais de 3.000 pessoas se renderam ao senhorio de Jesus. E o que de falar do apóstolo Paulo, meus irmãos? Em todas as viagens de Paulo, ele estabelecia uma igreja. Em todas as viagens daquele que um dia perseguiu o Senhor Jesus, aquele que perseguiu os homens, mulheres de Deus e matavam os cristãos. Onde Paulo ia, querido, estabelecia uma igreja. Onde Paulo ia, ele era testemunha viva daquilo que Jesus havia transformado a vida dele. A capacitação, querido, do Espírito Santo de Deus, primariamente, é para que nós nos tornemos testemunhas dele. Posso ouvir um amém? Todas essas outras coisas, querido, vêm no pacote. Todas essas outras coisas são um plus dele para nós. São um mimo dele para nós. Mas o principal é para que eu e você nos tornamos testemunhas vivas daquilo que ele fez em nós e através de nós. Pastor, mas eu não oro em línguas ainda. Você não precisa orar em línguas, querido, para ser testemunho.
Pastor, eu não tenho uma oratória tão boa, pastor. Eu não consigo nem falar. Quem diz que você precisa ter uma oratória boa para ser testemunha, querido? Você precisa abrir a sua boca, querido, e falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Só isso. Você precisa ser testemunha onde Jesus colocou você. Pastor, Jesus colocou eu lá dentro de uma loja. Seja testemunha de Jesus lá. Jesus colocou eu, pastor, no meio da galera do futevôlei. Seja testemunha de Jesus lá. Jesus colocou eu, pastor, junto com a galera da corrida. Seja testemunha lá. Ontem eu e a pastora Tânia, nós estávamos no mercado e a minha cunhada participou da corrida lá. Minha cunhada é corredora também. E aí ela falou para a Tânia, pastora Tânia, era o pessoal da sua igreja que estava lá? A Tânia falou, era. Ela falou, nossa, quando eu passei por lá, eu cheguei a arrepiar. De tão lindo, de tão legal que foi. Sejam testemunhas, querida, aonde você estiver. Aonde Jesus colocou você. Pastor, eu não tenho as moral de chegar e de falar para um monte de gente. Quem disse que você tem que falar para um monte de gente, querido? Fala para uma pessoa só. Fala para uma pessoa, querido, que Jesus colocar do seu lado. Mesmo se for aquele que vem reclamar da vida para você. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Sabe a canção que nós cantamos agora há pouco aqui? Que há lugar na casa? O refrão dizia, venham todos os cansados, venham todos sobrecarregados. Há lugar na casa. E sabe quando que eles vão vir? O Espírito Santo falou comigo ali. Sabe quando os cansados, os sobrecarregados vão vir? Quando eu e você, querido, nos tornarmos testemunhas vivas de Jesus aqui nessa terra. Quando eu e você abrirmos a nossa boca, querido. Romper com a nossa timidez, romper com as nossas perfeições e ser testemunhas vivas daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Amém? Vocês receberão poder, querido, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. 2 exemplos rápidos que eu quero trabalhar com vocês. Quero convidar o pessoal do louvor aqui já. Isso é uma noite de ceia. Mas 2 exemplos rápidos, queridos, para nós finalizarmos essa palavra. Primeiro exemplo. Mulher samaritana, querido, junto ao poço de Jacó. Evangelho de João, capítulo de número 4. Jesus vai estar com seus discípulos vão até a cidade buscar alimento, e Jesus encontra uma mulher, querido, no poço, para tirar água ao meio-dia, num sol quente. Igual o dia de hoje, ou até pior. No tempo em que as mulheres não deveriam estar lá nesse horário, as mulheres iam pela manhã para tirar água. Jesus começa uma conversa com aquela mulher. De repente, aquela mulher... Jesus fala para aquela mulher, vai lá e chama o teu marido. Aquela mulher diz, Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz, disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é 5. Aquela mulher diz, vejo que o Senhor é profeta. E a conversa desenrola ali, querido. A mulher muda de assunto, fala de lugar onde se deve adorar, se é no monte, se é no templo. Jesus traz algumas lições importantes ali. Mas o que eu quero enfatizar com você, qual foi a atitude daquela mulher? Aquela mulher, quando termina aquela conversa com Jesus, o que ela faz? E o que Jesus fala para ela? Vai lá agora e faz um curso de teologia, hein? Se você não fizer um curso de teologia, você não vai ser minha testemunha, não. Vai lá agora e procura uma igreja.
Vai para a igreja, hein? Não. Jesus não falou nada, querido. Aquela mulher saiu e foi para a cidade. Aquela mulher que era mal falada, querido, na cidade. Aquela mulher que muita gente olhava para ela e dizia, vixe, lá vem a mulher que já teve 5 maridos e está no 6º casamento já. Aquela mulher que não era benquista, querido, pela sociedade. Aquela mulher sai, querido, e começa a testemunhar aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela vivenciou naquele momento com Jesus. E o que acontece, querido? As pessoas começam a vir. As pessoas samaritanas começam a vir, começam a conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Segundo exemplo que eu quero terminar com vocês relatando, o endemoniado, querido, de Gadara. O gadareno. Aquele homem talvez tinha um maior número de demônios ali por metro quadrado na vida dele, por centímetro quadrado dentro dele. Não era um endemoniado qualquer, era um mega, hiper endemoniado. Super endemoniado. Havia legiões ali, querido, naquele homem. Jesus expulsa aqueles demônios e fala para aquele homem, ó, agora, já que eu expulsei os demônios seus, vai dar o dízimo na igreja, hein? Senão não valeu de nada. Já que eu expulsei os demônios de você, vai lá agora e conta para todo mundo que eu sou o cara. Foi isso que Jesus fez? Não foi, querido. Aquele homem saiu correndo, querido. Saiu correndo e as pessoas, imagina as pessoas olhando para aquele homem e falam, ué, mas não era aquele cara agora que estava endemoniado aqui, quebrando, acabando com tudo, agora o cara está correndo, chamando as pessoas para conhecer esse tal de Jesus. Aquele homem foi testemunha viva daquilo que Jesus havia feito, dos milagres que Jesus havia feito na vida dele, da libertação que aquele homem havia recebido do próprio Senhor. Isso é ser testemunha, meus irmãos. Pastor, mas eu não sei nem ler. Quem diz que você precisa saber ler? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Eu estou aqui e a pastora Tânia está aqui. Sabe quem que evangelizou a minha casa, a minha família? Foi o seu José. O seu Zé que está aqui conosco. E naquela época, querido, o seu José não sabia nem ler a Bíblia. E ele aprendeu a ler, lendo a Bíblia. E quem disse, querido, que precisa saber? E o que ele fez? Ele testemunhou, querido, daquilo que Jesus havia feito na vida dele. Isso é ser testemunhas, meus irmãos. Depois de ter dito isso, ele foi elevado numa nuvem, os seus discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês aos céus voltará do mesmo modo como viram subir. Aleluia! Ah, queridos, nós não estamos aqui esperando Jesus voltar. Posso ouvir um amém? Nós não estamos aqui esperando Jesus voltar. Nós estamos aqui para testemunhar dos milagres, das maravilhas, da transformação, querido, que Ele fez e tem feito dia a dia nas nossas vidas. Amém? A principal mensagem, querido, do evangelista Lucas aqui, querido, não é que nós recebemos poder para ficar dentro das igrejas, querido. A principal mensagem de Lucas aqui é para vocês permanecerem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o chamado que é de Deus para nós. Esse é o propósito para todos nós. Ser testemunhas de Cristo, aonde eu e você estiver. Você pode se colocar em pé nessa noite, queridos?